Capítulo 4. Conexões Perigosas, Parte 1. Com o nome de David Phillips finalmente em mãos, uma onda de energia elétrica percorreu os laboratórios do CSI. O som de alívio e a excitação contida da equipe eram quase palpáveis. O perfil genético, a evidência mais crucial que haviam extraído do preservativo, tinha finalmente dado um nome a um rosto, uma identidade ao monstro. O caso, que até então se movia em ritmo de busca e frustração, agora se transformava em uma caçada. O laboratório, antes um santuário de ciência e paciência, tornou-se o centro de comando de uma operação policial. Teclados batiam em uníssono, o som dos cliques e toques preenchendo o ar. O murmúrio de vozes, antes de cientistas e peritos, era agora de estratégia e tática. O banco de dados da polícia, uma vasta rede de informações criminais, foi acessado. O endereço de Phillips, seu histórico de violência e sua foto surgiram na tela. Cada dado era um fragmento de sua personalidade. O histórico de violência, em especial, era um alerta. A equipe sabia que ele não era apenas um suspeito, mas um homem perigoso, um que não hesitaria em usar a força se necessário. A foto em preto e branco mostrava um rosto duro, sem emoção, com olhos que pareciam vazios, como poços escuros. A van preta e descaracterizada deslizou silenciosamente pela rua, com as luzes apagadas. O ar dentro do veículo era pesado, saturado com o cheiro de borracha e metal. E a tensão era quase tangível, uma eletricidade estática que fazia a pele formigar. Pela janela, a paisagem urbana se transformava em um subúrbio de classe média, onde as casas se pareciam, mas cada uma escondia uma vida diferente. A van parou a uma distância segura, e a equipe de peritos, em coordenação com a polícia de Las Vegas, se preparou para a ação. O único sinal da presença massiva era um som abafado dos motores e o farfalhar das roupas à medida que os agentes se moviam. A casa de Phillips se erguia à frente, um microcosmo de sua vida. O jardim, uma vez verde e cuidado, estava mal cuidado, com a grama alta e as plantas murchas, um reflexo do abandono. Um carro velho e enferrujado, com a lataria corroída pelo tempo, estava parado na garagem, uma relíquia de um passado esquecido. O local, silencioso sob a luz fria da lua, parecia um túmulo. O ar pesado e frio trazia o cheiro de terra molhada e a fumaça de alguma larimeira distante. A expectativa dos peritos era alta, quase insuportável. Eles se posicionaram em pontos estratégicos, nas sombras das árvores e atrás de carros estacionados, tornando-se invisíveis na noite. A adrenalina pulsava nas veias de cada um, uma força motriz que os impulsionava para a frente. O trabalho era perigoso, e um passo em falso poderia resultar em um desastre. O rádio, um objeto pequeno e frio em suas mãos, era a única conexão com a equipe. A caçada havia começado, e eles estavam prontos para agir. A vigilância começou. Grissom e Nick Stokes, a dupla de peritos, se misturaram às sombras, tornando-se parte da paisagem urbana. O vento frio da noite de Las Vegas soprava, carregando o cheiro de asfalto quente. Eles observavam a casa, seus olhares fixos na janela do quarto de Phillips, onde uma luz amarela e fraca estava acesa. Era um sinal, uma confirmação de que ele estava lá dentro. A tensão aumentava a cada segundo que passava. Cada ruído, cada sombra, cada movimento era um potencial perigo. Eles sabiam que um passo em falso poderia colocar a vida de todos em risco. Ele está lá dentro, sussurrou Nick no rádio, sua voz baixa e controlada. Eu sei, a luz está acesa. Ele está nos esperando? Grissom respondeu, sua voz calma, mas cheia de uma cautela calculada. Não, ele não sabe que estamos aqui. Ele não sabe que o pegamos. O plano de captura era simples, mas arriscado. Grissom e Nick se aproximariam da casa de Phillips, enquanto o resto da equipe ficaria de prontidão, prontos para agir se algo desse errado. A ideia era não dar a ele a chance de fugir. Eles usariam a evidência de DNA como prova para confrontá-lo, uma arma poderosa que ele não esperava. Eles sabiam que um confronto direto, usando a surpresa e a evidência, era a única maneira de conseguir uma confissão. A confrontação começou.
Grissom e Nick se moveram furtivamente, suas botas mal fazendo barulho no asfalto. Eles se aproximaram da porta da frente de Phillips. O silêncio era tão denso que eles podiam ouvir a própria respiração. Grissom levantou a mão e bateu na porta. O som, alto e pesado, ecoou no silêncio da noite, um chamado à ação. A porta, depois de um momento de silêncio, se abriu lentamente e David Phillips, um homem alto e forte, com cabelos escuros e uma barba mal feita, apareceu. Ele olhou para Grissom e Nick com desconfiança, sua expressão fria e sem emoção. "David Phillips?" Grissom perguntou, sua voz calma, mas cheia de autoridade. Phillips assentiu com a cabeça, sua expressão ainda fria. "O que vocês querem?" "Sou um perito forense, Gil Grissom, e este é meu colega Nick Stokes. Temos algumas perguntas para você." Phillips tentou fechar a porta, mas Grissom o impediu, colocando o pé na abertura. "Não precisa ser difícil, Phillips." A expressão de Phillips não mudou, mas seus olhos por um segundo mostraram um lampejo de medo. "Temos o seu DNA. Encontramos ele em um preservativo na cena do crime de Teslin." A menção do nome de Teslin agiu como um catalisador instantâneo. A frieza que cobria o rosto de David Phillips se quebrou, sendo substituída por uma raiva selvagem e uma surpresa genuína. Seus olhos se arregalaram por um instante e seus lábios se curvaram em um rictus de ódio. Ele sabia que o jogo tinha acabado. Num movimento brusco e inesperado, ele se virou e tentou fugir, mas Nick Stokes, que estava de prontidão, foi mais rápido. Ele o impediu, sua mão se agarrando ao ombro de Phillips com a força de um sargento da SWAT. A tentativa de fuga foi rápida, mas a equipe do CSI e a polícia de Las Vegas estavam prontas. Eles o detiveram e algemaram em um movimento rápido e coordenado. Phillips resistiu, mas a força da equipe era maior. Ele foi levado para a viatura policial, sua raiva e frustração se tornando um som bruto e animalesco. Ele gritava e se debatia, mas a polícia o imobilizou e colocou na viatura. A adrenalina pulsava nas veias da equipe, mas a euforia do momento era temperada pela certeza de que o trabalho estava longe de terminar. A captura de Phillips era apenas o começo. A verdade por trás do DNA de David Phillips era um labirinto, e Grissom e Nick precisavam mais do que uma pista para navegar por ele. A partir de agora, a caçada se tornaria um intrincado jogo de xadrez, onde cada peça de evidência contaria uma parte da história. A confissão dele era a próxima etapa, e eles sabiam que ele não daria a eles facilmente. Eles teriam que provar a culpa dele, e para isso eles teriam que ir além das evidências. Eles teriam que encontrar a história por trás do DNA. O trabalho do CSI era, afinal, encontrar a história. E a história de David Phillips, eles sabiam, estava apenas começando a ser contada. Capítulo 4. Conexões perigosas, parte 2. O som constante do ar-condicionado era o único som que preenchia o escritório do casal, enquanto a equipe de Catherine Willows e Nick Stokes se aprofundava nos registros financeiros e telefônicos da viúva. A investigação sobre a morte de Kevin, que inicialmente parecia um suicídio, havia se transformado em uma caçada a um assassino. A cada nova descoberta, a suspeita se tornava mais forte, até se converter em uma certeza. A esposa de Kevin, uma mulher fria e calculista, era a assassina. O teclado do computador era o único ruído na sala, um som rítmico que marcava a cadência da descoberta. Catherine se debruçou sobre o monitor, seus olhos fixos na tela, enquanto Nick se movia pela sala, sua mente registrando cada detalhe, cada número, cada data. Eles descobriram que a esposa de Kevin havia feito uma série de ligações para o advogado do seguro de vida, antes e depois da morte do marido. "Olha isso, Nick", Catherine disse, sua voz baixa e tensa. "O padrão das chamadas é suspeito. Ela ligou para o advogado dias antes do assassinato, discutindo o contrato de seguro e novamente após a morte de Kevin, perguntando sobre os procedimentos para receber o dinheiro." Nick se aproximou, seus olhos fixos na tela. "É um padrão claro. Ela estava planejando isso. Ela estava se preparando para a morte dele." A perplexidade inicial se transformou em uma crescente desconfiança, uma certeza fria de que eles estavam no caminho certo. Ela não está de luto. Ela está calculando o lucro. A falta de luto da mulher era um sinal, um aviso de que algo estava errado. A frieza dela era a peça que faltava no quebra-cabeça.
A busca por mais evidências os levou a um pequeno escritório, um canto do quarto que Kevin usava para trabalhar. O lugar, com um cheiro de papel e poeira, parecia uma cápsula do tempo, um lugar onde os pensamentos de Kevin ainda ecoavam. Eles reviraram livros, papéis e caixas, buscando por algo, qualquer coisa que pudesse confirmar a sua teoria. E então, sob uma pilha de livros, eles encontraram um diário. A capa de couro gasta pelo tempo e as páginas amareladas, um testemunho de uma vida de pensamentos e emoções. Catherine e Nick o abriram e começaram a ler. As primeiras páginas eram sobre a vida de Kevin, seus sonhos e seus medos. Mas as últimas páginas eram sobre a esposa, o seu comportamento estranho e a sua obsessão por dinheiro. O diário era uma prova irrefutável de que Kevin não se matou. O ar no escritório do casal, Kevin e sua esposa, estava pesado com a tensão da descoberta. Nick Stokes, com as mãos tremendo, segurava o diário de Kevin, o som das páginas sendo folheados, o único ruído na sala. Ele leu um trecho em voz alta, a voz embarcada pela emoção. Ela está tentando me matar. Eu sinto isso. Ela está obcecada com o dinheiro, com o seguro de vida. Ela não se importa comigo. Ela só se importa com o dinheiro. Nick olhou para Catherine Willows, seus olhos cheios de indignação. É uma confissão. É o testamento de um homem morto. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que ela estava tentando matá-lo. Catherine, com sua voz calma e solidária, respondeu. Ele estava com medo, Nick. Ele estava com medo de sua própria esposa. Ele estava com medo de que a pessoa que ele amava o matasse por dinheiro. Ele estava sozinho, Nick disse, sua voz um pouco mais áspera. Ele não tinha ninguém para quem pudesse falar. Ele não tinha ninguém para quem pudesse confiar. Ele estava sozinho e ele sabia disso. E o diário é a prova. É a voz de um homem que foi silenciado. E nós somos a única esperança de justiça para ele. Nós temos que provar que ela o matou. Nós temos que honrar a sua memória. Catherine disse, sua voz cheia de determinação. O diário era mais do que uma evidência. Era a voz de um homem que foi silenciado, e eles eram a única esperança de justiça para ele. Eles sabiam que tinham que provar a culpa da mulher, e para isso, eles teriam que ir além das evidências. Eles teriam que encontrar a história por trás do dinheiro e da falta de emoção. Eles tinham a ciência e a lógica ao seu lado, e eles sabiam que, no final, a verdade seria revelada. De volta para a arma do crime, o cabo de ferro. Catherine e Nick, ainda no escritório, descobriram, por meio de registros de cartão de crédito, que a esposa de Kevin havia comprado o cabo dias antes da morte do marido. A compra foi feita em uma loja de materiais de construção e o recibo de compra, com a sua assinatura, era uma prova irrefutável. A busca por informações era frenética, com eles digitando palavras-chave e analisando dados. A reação à descoberta era uma mistura de excitação e choque. O quebra-cabeças estava se encaixando. A esposa de Kevin havia planejado a morte dele para receber o dinheiro do seguro e saldar as suas dívidas. Ela matou usando o cabo de ferro e encenou a cena para parecer um suicídio. O diário de Kevin, o cabo de ferro e as ligações telefônicas eram as peças que faltavam para provar a sua culpa. O quebra-cabeça está se encaixando, disse Catherine, sua voz cheia de um triunfo contido. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com a adrenalina da descoberta. Ela planejou tudo, desde o início. A falta de luto, que nos chamou a atenção, não era um sinal de choque, mas de frieza. As ligações para o advogado não eram sobre o luto, mas sobre o lucro. A compra do cabo de ferro não era uma coincidência. Era a arma do crime. Nick assentiu, as peças se conectando em sua mente. Tudo estava calculado, ele murmurou. Cada passo, cada ação. Ela não foi pega por acaso. Ela foi pega porque estava confiante demais. A equipe do CSI então se reuniu para discutir o caso. Eles tinham um motivo, uma farsa, um diário e um cabo de ferro. A única coisa que faltava era uma evidência final, algo que a ligasse à cena do crime. A resposta para essa pergunta veio na forma de um sapato.
Nick havia encontrado uma impressão de sapato no quarto de Kevin que não correspondia aos sapatos dele. Eles decidiram que era hora de confrontar a esposa de Kevin com a evidência final. Eles se encontraram com a mulher, que ainda estava em estado de choque, mas a sua falta de emoção era estranha. Eles confrontaram com as evidências: o diário de Kevin, o cabo de ferro e as ligações telefônicas. A mulher negou tudo, mas a equipe do CSI sabia que ela estava mentindo. Eles então revelaram a evidência final. Uma análise do sapato da mulher revelou terra que correspondia à encontrada nos sapatos de Kevin. Isso confirmava que ela esteve na cena do crime e que a morte não foi um suicídio. A narrativa da mulher desmoronando, confessando o crime e revelando os detalhes da conspiração era a conclusão da história. A expressão de choque e negação se dissolveram em lágrimas e soluços, à medida que a verdade vinha à tona. Ele estava me traindo, eu sabia disso. Eu amava ele, mas ele estava me traindo. E eu precisava do dinheiro. Eu estava com tantas dívidas. A confissão era a peça final do quebra-cabeça, a revelação que eles tanto procuravam. A justiça, depois de tanto trabalho e dedicação, finalmente seria feita.